Finalmente nos foi apresentado os piratas lendários da antiga geração, com a tripulação mais forte e a tripulação do Roger se enfrentando. Mas antes de ir pra esse episódio que tá surreal de bom, já comentei embaixo One Piece 1130 pro YouTube entregar esse episódio insano pra geral. O vice-almirante diz que o Saturn chegou na ilha. Os marinheiros se perguntam quando foi que ele chegou tão rápido. O vice-almirante diz que todos abaixo do posto de vice e contra-almirante tem que se afastar do centro da ilha. Os marinheiros já começam a meter o pé e um deles pergunta o que deve estar acontecendo no centro. O outro diz que todo almirante está sujeito à ordem dos dragões celestiais, mas os 5 anciãos estão no topo de todos os deuses, e que é inacreditável um dos 5 vir até a ilha. A cena já volta pra Bonnie cravando a espada no peito do Saturn, e o vice-almirante chegou na ilha. O barbudo fala que ela teve a audácia de ferir simplesmente um dos 5 maiores autoridades do mundo. Todo mundo já aponta seus brinquedinhos pra pirrar, e o Sanji diz que isso não vai acabar nada bem. O Vegapunk manda a Bonnie correr logo, e a Bonnie diz que isso tudo é culpa do Saturn. O Saturn chama os marinheiros de inseto e diz que se ele quisesse ter parado a Bonnie, tinha parado na mesma hora. Ele já dá uma piscadinha e a Bonnie voou longe, e ele agarra ela com as mãos. O Sanji pergunta como ele se atreve e parte pra cima dele, mas o Saturn já lança sua piscadinha que o Sanji cai no chão. Ele diz que isso tudo é perda de tempo e tira a espada do seu peito, que já começa a se regenerar. O Frank diz que o sangue desapareceu, enquanto o Sanji tá vazando mais sem camisinha furada. O vice-almirante manda cercar o Vegapunk e todo mundo, mas o Saturn chama ele de energúmeno e manda esperar. Diz que não é pra ter pressa, já que eles não podem fugir dali mesmo, que é só pra eles ficarem em prontidão. O Saturn diz que o Kizaru não costuma ser tão preguiçoso assim, e o Kizaru pede desculpa e diz que ele não vai poder se mexer por um tempo. O Saturn já olha pro Luffy, que tá parecendo um faraó que saiu da tumba, e já tenta espreitar o pivete, só que o Frank prepara sua potente de direita e dá uma retada do Thor no Luffy. O Saturn diz que agora entende que os pivetes de palha cooperam entre si. O Frank diz que até um homem que tá no topo do mundo quer a cabeça do Luffy. Aí o Saturn diz que quer ver como o Luffy e a Bonnie vão escapar daquela ilha, que tá completamente cercada pela marinha. Ele diz que é uma pena que o Vegapunk os traiu, e diz que muito obrigado pelas contribuições do Velhote pra marinha. E pergunta quem o Velhote quer ver morrer primeiro em sua frente. Já dá uma piscadinha que o Luffy voa da mão do Frank. Enquanto isso, a Bonnie acorda e tenta se soltar da mão dele. Ele pergunta por que os seres humanos sempre querem fazer o que é proibido, e já começa a apertar a Bonnie que seus ossos estralam. O Sanji já tenta fazer algo, mas nenhum deles consegue se mexer. A Atlas diz que mesmo com a força dela, ela não consegue se mover. Daí o Vegapunk diz que se não for o poder da ciência, isso deve ser o poder de algum Akuma no Mi. A Bonnie diz que o Saturn matou seu pai, e o Saturn fala que o Kuma nasceu em um grupo de escravos, que cometeu um grave crime contra o governo, e que ele é o único sobrevivente do extinto povo bucaneiro. A Bonnie já lembra do seu pai dizendo que desde pequeno, ele sempre quis salvar os fracos e oprimidos, assim como o Deus do Sol Nika. O Saturn manda todo mundo mirar na cabeça dela, e ela já vai lembrando do seu pai dançando como Nika. O Sanji grita pela Bonnie, e o Vegapunk diz pra não atirar em uma criança. Ela pergunta ao seu pai se o Nika vai libertar ele, e o Kuma diz obviamente que sim. Já vemos outro flashback de 47 anos atrás, no Reino Sorbet, e era o nascimento do Kuma. O seu pai vai falar com o médico, e ele diz que não vai contar nada sobre o sangue dele. Depois do Kuma já crescido, o médico pede pra família do Kuma fugir, pois as cadelinhas do governo descobriram tudo no seu hospital. Os agentes prenderam eles e levaram como escravo. O Kuma tá brincando com as correntes, e depois disso sua mãe foi levada pra um lado, seu pai pra outro lado, e é claro que o Kuma ficou sozinho, né? E eu acho que sem dúvidas esse é o passado mais triste de One Piece até aqui. Os Bossa Celestial fizeram um mini Kuma de escravo, já que mesmo sendo um pequeno bucaneiro, ele é muito forte. O loirinho começa a dar chicotadas nele pra ele ser mais rápido. O Kuma tá chorando e vê seu pai todo ferido. O pai dele diz que ele cresceu muito, e o Kuma diz que teve sorte de seu mestre ser gentil. Daí o Kuma pergunta onde tá sua mãe, e seu pai diz chorando que sua mãe deve estar no céu. O Kuma diz que seria melhor se ele estivesse morto também. Daí seu pai diz que o guerreiro da libertação vai libertar ele. O Kuma pergunta quem é esse guerreiro. O seu pai diz que o Nika é um deus lendário da herança bucaneira. Hoje a história é passada de geração em geração, e um dia ele virá libertar o Kuma. Ele diz que o Nika está sempre sorrindo, e ele dança imitando o som do tambor da libertação. Mas o seu pai logo toma um tiro pra ficar calado. E 38 anos atrás, no West Blue, aconteceu a caçada local na ilha de God Valley. O Noiado Celestial diz que é uma ilha não aliada ao governo, onde acontecerá uma caçada humana. E depois disso, finalmente o governo mundial passará a mandar na ilha. O rei de God Valley diz que eles não podem matar seu povo por esporte, e foi só ele calar a matraca que ele já virou saudade na hora. E era o Son Gohan, o pai do Shanks. Enquanto isso, o Kuma fugia da cela, e os agentes mandam outros escravos ir atrás do Kuma. Os escravos acham o Kuma e falam que ele não pode fugir. O Kuma diz pra eles matarem logo ele, já que se ele voltasse ia morrer do mesmo jeito, né? Depois um agente já avisa o Saturn. Eles acabaram de resgatar uma criança bucaneira. Enquanto os escravos estão levando ele, surge o Ivankov dizendo que o Kuma é a principal atração da caçada. Ele diz que ouviu dizer que o Kuma tem um sangue de gigante. O Ivankov diz que todos eles vivem infelizes, e sua irmã pergunta se eles querem viver ou morrer. O escravo diz que é óbvio que eles querem viver, mas não podem fazer nada, né? O Ivankov diz que é só eles fazerem um milagre, e a Ginny manda eles seguirem ele, que eles têm um ótimo plano em mão. O Ivankov diz que quer viver e pergunta o que eles querem. Os escravos estão tacando o sebo nas canelas, e o Dragão Celestial fala que os escravos super raros valem 10.000 pontos cada. Qualquer abate com seu ataque concede um bônus de excelência, e tem vários prêmios pro vencedor da competição. O Garlic manda as crianças observarem ele, e o Cabeça de Capim fala que não vai deixar o pai do Shanks vencer. Dois safados já metem bala pra cima de escravo, e o Dragão Celestial fala pra eles não queimarem largada e seguirem as regras. Enquanto o corno do Saturn observava tudo, o figurante fala que isso só deve ser um maldito pesadelo, já que os humanos não merecem ser tratados como
como brinquedo, né? Os Noiados Celestial botam o brinquedo de furar moletom pra funcionar. E o Ivankov fala que eles têm que realizar o plano dele a todo custo. E o Saturnin tava só de falcatrua observando tudo. O Dragão Celestial fala que há 200 nobres caçadores e a caçada começará em 1 hora. A cena já corta pro Kong pedindo pro Garp dar uma passadinha em God Valley. E o velhote diz que não vai parar naquele fim de mundo. O Kong diz que é necessário a ida dele, mas ele não pode dizer o porquê. O Garp diz que não vai mexer numa comédia beia, já que os tesouros que estão em God Valley são da Ilha Pirata, né? E é claro que eles vão querer tomar tudo de volta. O Garp pergunta por que o Kong tá com tanto medo, e o Kong diz que o Roger se envolveu no meio. Daí o Garp diz que era só ter dito isso antes, que ele já tá indo a milhão pra God Valley. E em Haki no Zu, os piratas Rock partiu pra God Valley. O Dragão Celestial diz que a disputa começou e o Kuma já toma uma flechada nas costas. O Ivankov manda eles olharem pro mar e diz que nunca viu tantos navios da marinha cercando uma ilha. E é óbvio que ninguém vai conseguir escapar da ilha, já que toda essa crueldade será apagada da história. Pra tomar os recursos naturais de God Valley, eles vão fazer uma chacina com 100 mil pessoas em 3 semanas. E eles se perguntam se deve estar no inferno. O figurante fala que se caso eles sobreviverem nessas 3 semanas, serão livres. E Ivankov diz que isso nunca vai acontecer, já que nas outras competições nunca houve sobreviventes. E o outro figurante pergunta por que deram esperança a ele. E o Ivankov diz que só assim pra eles lutarem por sua vida, já que matar quem não tem vontade de viver não tem graça nenhuma pra ele. E Ivankov diz que ele tem que fugir desse jogo maldito. Enquanto isso, o Garlin tava passando a peixeira em geral e o safado já tinha acumulado mais de 100 mil pontos. O Homem-Peixe morde as correntes do Ivankov e ele agradece ao Homem-Peixe. O Ivankov pergunta como a Ginny está e ela diz que tem certeza que a marinha recebeu informações, mas nenhum dos piratas nem a marinha tomaram qualquer medida. O figurante pergunta o que ela tá fazendo e ela diz que tá manipulando as informações. Daí ela diz que os prêmios da competição é a chave pra fuga dele. Ela diz que um dos prêmios é um Akuma no Mi que permite ao usuário se transformar em um mitológico dragão azul, e a segunda Akuma no Mi permite ao usuário enviar outras pessoas e assim mesmo pra ilha distante. E se um deles comerem elas, todos poderão fugir de God Valley. O figurante diz que o tesouro tá no centro da ilha e que eles seriam mortos assim que se aproximassem. Daí a Ginny diz que é profissional em roubo, escuta telefônicas e transmissões. E 2 semanas atrás ela vazou informações sobre God Valley e que logo os piratas aparecerão atrás do tesouro que nem formiga atrás de açúcar. Mas ela diz que um deles tem que atrair a atenção dos dragões celestiais como isca. Aí o Kuma chama a responsa e diz que como ele é gigante, ele consegue aguentar mais dano do que os outros e que ele não quer ver ninguém mais morrer. O Ivankov comemora como se fosse um título e diz que não vai deixar ninguém matar o Kuma. Em volta da ilha, os navios da marinha já começaram a ser destruídos e são os piratas Rock, e do lado deles tem vários bandos infames, um mais forte que o outro. A marinha mete bala neles, mas não adianta de nada. O Shebek manda eles seguirem em frente e o Barba Branca pergunta quando foi que ele virou subordinado do Shebek. E a Astúcia diz que até o Barba Branca tá nessa. A Gloriosa diz que a Astúcia é patética e ela diz que a Gloriosa também não fica pra trás. O Chique diz que o tesouro é de quem achar e a Big Mom diz que quer os dois. E o Kaido diz que seria inútil pra ela. E o Capitão John diz que será o tesouro dele. O Barba Branca diz que o Shebek provavelmente vai esquecer do objetivo, que é encontrar os tesouros. O Chique manda ele parar de agir como se fosse o capitão e que ele vai botar todo mundo na chapa. A Big Mom diz que ela vai pegar o que quiser. E o Kaido diz que ouviu dizer que o Roger está vindo. A Astúcia diz que a batalha decisiva será hoje. E o Capitão John fala que é exatamente isso que todo mundo quer. A Gloriosa diz que hoje eles vão resolver tudo. E os marinheiros falam que os Rocks estão na ilha. E os Noiados Celestial já começaram a dar chilique. O marinheiro já avisa o QG que eles estão levando um bombardeio de tudo que é lado. E os piratas Roger também chegaram pra brincadeira. O Roger já pula do navio dizendo que eles não sabem como ele se sentiu nesse ano todo. E o Rayleigh fala que essa batalha vai ser das boas. O Gaban diz que ele não vai ter vantagem só porque é o capitão. O pai do Shanks manda organizar os soldados pra proteger os dragões celestiais. E os piratas Rocks e os Roger estão descendo um sarrafo na ilha. O Ivankov diz que tem que pegar o prêmio antes dele. E os marinheiros dizem que eles não vão conseguir resistir. Mas só que a cavalaria chegou, né? E era o Garp perguntando onde está o Roger. Enquanto ele estava sendo evacuado, o Ivankov roubou vários baús de tesouro. E eles entraram em uma casa vazia e abrem um baú. E tinha 2 Akuma no Mi. E o Ivankov manda comer logo. Mas já apareceu um capeta rosa atrás dele. E era a Big Mom, que pegou o Ivankov pelo pescoço e roubou a fruta. Ela já ia pegar a fruta do Kuma, mas o Ivankov agarrou ela em sua perna e mandou o Kuma comer logo. O Kuma foge com a fruta e a Lilin joga o Ivankov na parede. O Kuma come a fruta e quando ele ia fugir, algo já jogou ele pra trás. E era o corno do Saturn, que diz que o destino do Kuma é ser escravo e morrer. E o Kuma pergunta se o Saturn é importante. Ele diz que é estranho pessoas nascerem pra ser importante e outras nascerem pra ser escravo. Ele diz que se tiver algum poder assim comunica, ele quer salvar o maior número de pessoas possível. O Saturn diz que é por isso que sua raça tem que ser eliminada. E tempos depois, Ivankov tava lendo um jornal e só fala sobre os feitos heróicos do Garp. E ele chama o Morgan de lixo. Daí ele pergunta quanto tempo o Kuma vai ficar orando. O Kuma diz que poderia ter salvado mais vidas, só que Ivankov diz que ele salvou mais de 500 vidas. Daí a Jin diz que os escravos até choraram de gratidão. E Ivankov diz que a mão do Kuma liberta as pessoas e chama sua mão de a mão da libertação. Depois Ivankov diz que vai pro mar, aproveita toda a sua liberdade. O Kuma diz que nunca vai esquecer de seu rosto. E a Jin diz que vai ficar com o Kuma e pensar no que ela vai fazer da vida. E Ivankov partiu pro mar. Depois a Jin e o Kuma foram cortar lenha e vender pra ganhar dinheiro. Depois os pirralhos pararam eles e perguntam quantos anos eles têm. O Kuma diz que tem 9 e ele chama o Kuma de mentiroso e começa a tacar pedra nele. A Jin fica putaça da vida e desce o cacete nele. E eles começaram a chorar com um galo enorme na cabeça. Daí o Kuma, como é gente boa, já tira a dor deles. E depois eles ficaram seguindo o Kuma pra todo
tudo que é lado. E a cena já corta pra ele e a Jin jantando. E o Kuma disse que como ela come tudo, eles precisam trabalhar muito. A Jin pergunta com quantos anos o Kuma virou escravo. E ele diz que virou com 4 anos. E ela diz com muita alegria que também virou com 4 anos. Ela diz que tá muito satisfeita e começa a chorar. E o Kuma já começa a lembrar da sua infância com seus pais. A Jin pergunta o que eles vão comer. E o Kuma diz que o que ela quiser. No presente, o Kuma começa a chorar horrores, mandando ela não chorar. No próximo episódio, veremos o Kuma e a Jin lutar contra o Rei Tirano. O título do próximo episódio é Um Momento Rápido de Felicidade, Kumachi e Jin. E se você não quer perder nada dos episódios semanais de One Piece, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notifications pra ser notificado sempre que sair episódio novo. Agradeço por ter assistido até aqui e tamo junto, meu pivetão e minha pivetona.